No nosso quadro Talk Show de hoje, eu recebo, assim, com muita alegria, um dos pastores que a gente mais admira aqui da internet, faz muito sucesso. Eu tenho certeza que quando eu mencionar a pessoa aqui, você vai saber, ou você já viu, recebeu no grupo da família, no WhatsApp, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, você com certeza já ouviu já viu alguma pregação, já ouviu falar, algum estudo, alguma coisa sobre ele. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus no campo de Tirirical, em São Luís. Foi por 10 anos diretor da Faculdade Evangélica do Meio Norte, FAEM. Foi também por 16 anos co-pastor da Assembleia de Deus em Coroatá, Maranhão, docente da Academia de Pregadores, teólogo, pedagogo, bacharel em Direito, doutorando em Filosofia, muitas atribuições e muito conhecimento para ensinar o povo a palavra de Deus. Ele tem mais de 500 mil de inscritos no YouTube, mais de 500 mil de seguidores no Instagram. Ele reúne aí milhões de visualizações nos seus vídeos nas redes sociais. Com muita alegria, hoje eu recebo o pastor Osiel Gomes aqui na Cidade de Esperança. Seja bem-vindo, pastor. Amém, amém. É um prazer estar novamente aqui com os irmãos, com o pastor Raul, presidente da Assembleia de Deus aqui, Imperatriz, e estar aqui nesta rádio, juntamente com os nossos irmãos, é um prazer, uma alegria. Prazer é todo nosso. Hoje temos festa, mas antes a gente vai conversar um pouco, pastor, sobre a sua trajetória como pastor. A gente percebe que você tem esse desejo, esse ensino constante. É a sua movimentação nas redes sociais, é ensinar as pessoas a palavra de Deus. Como começou essa trajetória? Eu sei que talvez, porque hoje tem alguém que tem o desejo de pregar, Isso. que tem o desejo de falar do amor de Deus, mas sente assim, eu gostaria tanto, eu me inspiro no pastor Osiel, mas como fazer para eu começar? Porque tudo tem um começo. Isso. Tudo tem um começo. Eu já algumas vezes falei da minha vocação ministerial. Tem também um lado da influência familiar. Quando você nasce naquele contexto, eu nasci em um contexto espiritual, nasci em um contexto em que meu pai era presbítero, depois evangelista, pastor. E convivendo nesse meio pastoral, isso me influenciou a ter uma vocação ministerial, Esse desejo de fazer a obra. O apóstolo São Paulo diz em 1 Timóteo 3 que quem deseja, excelente obra deseja, Ali o texto é você esticar o pescoço. Então, é muito importante ter essa vocação e também o desejo. Só que o desejo de ser pastor, o desejo de trabalhar para Deus, é totalmente fora de um desejo de ser médico, fora de um desejo de ser advogado, fora de um desejo de ser um político. Por quê? Porque no desejo pastoral, as aspirações e as recompensas, elas não estão em níveis materiais. Sim. Vocês entenderam? Então, também, às vezes, aquilo que eu desejo para a minha vida profissional no ministério é diferente. Não é o que Deus deseja para mim. Eu posso me programar e me desejar da seguinte maneira: eu vou fazer direito, eu vou fazer um concurso, eu vou ser um promotor, eu vou seguir a carreira de um magistrado, eu vou morar em tal cidade. Eu posso me programar. No ministério eu não posso me programar, porque o meu desejo no ministério não é o meu desejo, é o desejo de Deus. Nem sempre eu vou estar onde eu quero e nem sempre eu vou estar com pessoas que eu quero. E o dom que Deus me dá, essa vocação, ela difere daquilo que é particular, que é secular. Normalmente, então, vamos usar essa palavra, é servir realmente de fato, não ser servido de oportunidades, porque observamos que na atualidade muitas pessoas usam aquilo que Deus deu, sabe? Canta bem, fala bem, prega bem, tem um certo conhecimento, usa para si. Isso. Para ser servido, Verdade. para ter tudo para si, não para servir de fato com humildade na obra do Senhor. O que você diz sobre esse movimento que a gente percebe muito, principalmente em rede social? Pessoa que não tem um rebanho, não tem um pastor, não tem uma liderança, mas na internet fica tirando dos irmãos aquilo, Acontece muito isso. Às vezes a irmã Carliane, às vezes nós pensamos que o sucesso de um ministério está no bom sermão e na boa pregação e no bom ensino e no bom conhecimento teológico que eu tenho. E não é isso. Eu li de um certo pastor americano que ele era um dos maiores pregadores dos Estados Unidos e um dos maiores mestres que ele ensinava. E ele disse que estava tudo bem. E quando foi um dia, a vida que ele planejou não deu certo. Ele disse que terminou um dia de pregar e quando terminou,
culto foi uma maravilha, e a esposa chegou para ele e disse, ó, eu não tenho mais amor por você, eu não te quero mais. Ele disse que a partir daquele momento a vida dele foi por água abaixo, tornou-se um pastor separado, e ele entendeu que ele não tinha erro, ele não tinha pecado, ele não tratava mal a esposa, mas ela não quis mais ele. Orou, fez campanha, mas ela não quis. Então ele disse que a partir daquele momento o ministério dele, como ele sonhava, não deu certo. A grande questão é, como eu estou dizendo, que ministério não é você fazer o seu desejo. Quando a gente vai para Marcos 10:45, quando a gente lê aquele capítulo, Jesus falou da grandeza do ministério. Mas onde estaria a grandeza do ministério? Ele nunca falou que grandeza de ministério estaria em servir grandes igrejas. Ele nunca falou que a grandeza do ministério estaria em você ter grandes agendas. A grandeza do ministério é você servir onde Deus lhe coloca. E quando eu falo de você servir, não é você se achar com aquilo que você tem. É por isso que Jesus disse assim, lá fora os homens querem dominar. Lá fora eles dominam. Agora aqui, quem quiser ser grande, olha o que Jesus diz, seja servo. Ou seja, a grandeza de um ministério não é eu procurar que alguém me veja como grande, é eu procurar servir aonde eu estou. Então vamos dar um exemplo aqui. Se eu estiver, irmã, em um pequeno interior, eu posso ser doutor formado nas melhores universidades da Alemanha. Mas o segredo e a grandeza do ministério está em eu saber que Deus me colocou ali para eu partilhar os meus dons com aquelas pessoas que estão ali. A grandeza está no servir. A grandeza não está naquilo que as pessoas estão me dando. Não está no status que a igreja está me dando. Não está no status das pregações que eu tenho. Porque às vezes eu posso trabalhar apenas para mim, quando eu estou pregando, quando eu estou agendando, quando eu estou cantando. Os dons, Paulo, quando ele escreve a igreja de Roma, ele diz assim, eu vou visitá-los e quando eu chegar aí eu vou compartilhar os meus dons, mas eu quero que vocês compartilhem os dons de vocês comigo. A grandeza de um pastorado é eu servir com o meu dom a um camponês, a um pobre, a um negro, a um rico, a uma pessoa da fazenda. É aquela pessoa se sentir feliz com o dom que eu tenho e ele saber que tem um dom e que partilhamos juntos da mesma fé e da vocação. Essa é a grandeza de um pastorado. Que bênção. E deixando um pouco o lado do pastorado e vindo para o lado individual, alguns crentes, vou falar assim, limitam-se ao fato de ter um cargo para fazer. Só serve, a gente está nessa questão de servir, só serve se tiver um cargo, uma nomeação. E a gente vê que na palavra cita até Dorcas, aquela mulher que fazia, né, de uma forma simples as roupas para servir as pessoas e tantas outras pessoas. Então existe um serviço fora dos holofotes. Existe um serviço fora de um nome em destaque. E há muita gente ouvindo a nossa programação agora, pastor, que ama as suas mensagens, que às vezes fica preso simplesmente à figura de alguém que aparece, tá? Com o microfone em si. E algum desejo de muita gente é estar por trás de um microfone, até sem saber o que tem a dizer ou não ter o que dizer. O que você diria para todo o povo de Deus que nos ouve agora sobre o serviço de uma forma que são vários dons? Vários dons. Deus chama para muitas tarefas, porque é muita tarefa. A obra de Deus tem muita coisa a ser feita. E muita gente não será um pastor vocacionado. Deus não chamou para aquilo, mas é servo. Deus deu a mesma missão para todos nós, que é ide. Como fazer? Motive essas pessoas que hoje estão desanimadas, estão querendo, acham que teria que ter um microfone para poder ser útil para Deus. Não. Quando nós lemos, irmã, nós lemos Romanos 12, nós lemos 1 Coríntios 12 e nós lemos Efésios 4, 11 e 12, nós temos 3 capítulos do Novo Testamento que especificam os dons que Deus nos dá. Eu não estou falando de cargo, eu estou falando de dons. É diferente demais uma coisa da outra. Quando a gente vai para Efésios capítulo 4, nós temos um ministério ordinário. Só que esse ministério ordinário, ele também não é cargo, ele é dom. Por isso que a Bíblia diz, a uns pôs Deus na igreja. Aí lá em Romanos 12, o Espírito deu. Então, a diversidade de dons e a diversidade de ministérios. Sim. Agora, a grande questão é que eu não posso ter uma função centrípeta. O que é aquela função? É que eu acho que as pessoas têm que vir a mim. É que eu acho que eu sou a base de tudo. Ou as pessoas que dizem assim, eu não vou fazer a obra não porque Deus só chamou fulano. O grande mal da igreja, na atualidade, é quando ela transforma esses dons em titulações e também em base.
O que acontece? Seria bom entender como dom, que não é meu, não é seu, que é dado para Deus, que é para edificação do corpo. Sim. E não para edificação de um ministério do pastor Aziel. Uhum. Entendeu? Eu não tenho um ministério para mim, um ministério é para o corpo. Ou seja, tudo que eu faço é para beneficiar o corpo. Então, digamos, uma irmã que faz uma bonita e uma linda comida, ela tem um ministério. Sim. Um irmão que zela a igreja, ele tem um ministério. E nessa dimensão, todos nós estamos contribuindo para o mesmo corpo. Agora, eu tenho que entender que à luz de Êxodo 18, há uns que Deus coloca, o próprio na hierarquia de liderança, o Jetro, ele diz para Moisés, escolhe homens para governar 100, para governar 1000 e para governar 10. Agora, quando nós analisamos isso, não quer dizer que tira a prerrogativa daquele que tem um dom que parece mínimo. O apóstolo São Paulo diz, aquele que parece mínimo é o mais interessante. Agora, qual é a grande questão? Há um autor que diz que o segundo violino, para fazer a base do primeiro, o segundo é o mais difícil. Mas ninguém quer ser o segundo violino, todo mundo só quer ser o primeiro. Eu toco, a gente sempre quer ser o primeiro. Não é assim? Eu toco o primeiro, claramente. Então, o grande problema nosso é que sempre nós, mesmo tendo um dom para servir na comunidade, mas a gente quer ser o primeiro. E na obra de Deus não é questão de ser primeiro. Na obra de Deus é saber se eu estou edificando o corpo. Não importa se eu estou lavando o pátio da igreja, não importa, o chão da igreja, não importa se eu sirvo na porta. Tem um autor que diz que a grandeza do pastorado, a grandeza de um ministério está em você saber que está fazendo para Jesus. E quando eu estou fazendo para Jesus, aquilo me satisfaz. Porque eu não estou fazendo para mim, eu não estou fazendo para eu estou fazendo para Cristo. Então, cada irmão que tem um ministério, hoje nós estamos vendo pessoas que dizem assim, essa igreja não me deu uma chance. Eu saí dessa igreja porque eu não fui aproveitado. Eu estava lendo um tempo atrás, um teólogo dizendo que esse é o mal que vai continuar destruindo a igreja. Por quê? Porque os crentes não estão querendo servir, estão querendo cargos. Sim. E quem primeiro buscou um cargo foi Satanás. Eita. Então, esse é um problema. É um caminho perigoso. Eu subirei, eu serei. Deus Deus nos dá encargo. Ele não anda nos dando cargo. Deus nos dá funções no corpo. Deus nos dá dons para edificação. Ele não me dá, por exemplo, ainda que a pessoa lhe elogie pelo trabalho que você faça aqui na rádio, lhe admire pelo trabalho que você faça aqui na rádio, lhe aplauda, porque isso é normal. Tem gente que diz assim, eu não tenho seguidor, quem tem seguidor é Cristo. Eu não tenho, todas as pessoas, tem gente que passa a lhe admirar por causa da presença de Cristo e do serviço que você faz. Ela não está lhe adorando, ela não está lhe dando glória, mas ela está reconhecendo o que Deus faz através da sua vida. E quando isso vem para você, que você reconhece que Deus é quem dá e glorifica a Deus, porque Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, ou bebais, ou faças qualquer outra coisa, que seja para a glória dele. Então, se eu faço qualquer coisa para a glória dele, o importante, tem pessoas que dizem assim, mas eu queria um ministério explosivo. Sim, esse ministério explosivo que você quer, ele vai lhe satisfazer com Jesus? Ou aquilo que você já faz, já está trazendo alegria com Cristo? Então, essa é a diferença. Né? Essa é a diferença. A grandeza de um ministério é você servir a Cristo naquilo que ele satisfaz a sua alma. Eu posso, às vezes, ter um ministério. Um rapaz, eu li um livro de um autor que ele disse que esse rapaz terminou de pregar e quando ele foi lá, o pastor, ele era pregador e chegou para ele e disse assim, rapaz, meu sonho é ser pregador como você e etc e tal. Ele disse, não, eu estou terminando, essa é a última mensagem que eu vou pregar. Porque ontem a minha esposa disse que não me suporta mais da minha ignorância, da minha petulância e ela não quer mais conviver comigo. Ou seja, eu tenho bonitas pregações, mas eu não sei construir nem o meu próprio lar. Então, nem sempre quem está no altar com lindas mensagens, com bonitos sermões, tem uma vida estruturada, ou sabe se relacionar, ou esteja realmente feliz. Isso é verdade. Por isso, hoje, acontece lá no Templo Central uma festa para a família. Isso. Porque a gente entende que a família não é essa questão de aparência em si, é relacionamento, é convivência que gera algo maravilhoso.
E a palavra de Deus tem muitos conselhos, muitas orientações, aquele mapinha pra gente seguir, obedecendo tudo pra ver em família. E você estará lá, pastor Zé. O que que você diria para as pessoas que estão ouvindo? Chama todo mundo para estar olhando. Isso, ó, nós vamos estar hoje, a irmã começou falando aqui do Ministério de Ensino. O que nós queremos dar é uma palavra para blindar a família. É uma palavra para que o seu lar seja um lar de paz, seja um lar de amor, seja um ninho de felicidade. Nós iremos mostrar pela Bíblia que o seu lar pode ser bem edificado. Como eu posso edificar bem um lar em meio a uma sociedade conturbada, que ela vive de filosofias e de ideologias de pessoas que têm mentes diabólicas? Como nós podemos enfrentar? Então, hoje à noite, no Tempo Central, nós estaremos lá para que a sua casa seja edificada e não seja levada pelas marés desta vida, mas se firme cada vez mais em Cristo Jesus. É hoje à noite, 7 horas, Tempo Central. Vamos lá em nome de Jesus. É isso, culto da família, segundo culto da família, família edificada é a temática com o pastor Ziel trazendo aquela mensagem especial e você não pode ficar de fora. Esse foi o nosso quadro de entrevistas com o pastor Eziel Gomes aqui na programação.